A Escritura Sagrada diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Jesus Cristo ordenou, ao ressuscitar ao terceiro dia, para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, e quem não crê, já está condenado. Esse Deus, santo, justo e todo-poderoso, um dia enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Quem crê nele, diz a Escritura Sagrada, não será condenado, mas todo aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Salmos capítulo 7, no verso 11, está escrito a palavra de Deus: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E no verso 12 diz: se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e já está aparelhado. Esse Deus, que é o nosso Deus, porque só existe Ele, que é o único Deus criador do universo, Rei dos reis e todo-poderoso. Ele, ao criar a humanidade, Ele manifestou o seu grande amor, dando a vida, dando a saúde, dando o raciocínio e a força. Mas este Deus, que é santo e justo, Ele manifestou o seu poder através das suas ordenanças, para que o homem, obedecendo a sua lei, ele viesse ter uma vida próspera, uma vida abundante. Porque assim disse o Senhor Jesus, que o adversário, ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por Deus ter dado ao homem o dom da vida e criado ele perfeito lá no jardim, ele, sendo justo e soberano, ele requereu do homem que ele obedecesse-o. Mas o homem, ao desobedecer, como está escrito na Bíblia Sagrada, veio a morte. E como está nas cartas de Romanos, no capítulo de número 5, que pelo homem entrou o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Por isso Deus, ele está irado com esta geração, porque esta geração tem transgredido constantemente a lei de Deus, tem feito coisas abomináveis, a qual os olhos de Deus não podem contemplar, porque Deus, ele odeia o pecado. Por isso, Deus manifestou, como está na carta do apóstolo João, o seu Filho amado, para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são manifestas nesse mundo através dos seres humanos que têm
transgredido a lei de Deus, fazendo tudo que é abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que por causa do pecado, a morte passou a todos os homens. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar esta humanidade. Mas esta humanidade tem se tornado maldita, tem transgredido constantemente a lei de Deus. E Deus, pelo seu poder, ele está manifestando o seu juízo, porque o homem tem rejeitado a Deus, tem amado mais os seus deleites, feito mais a vontade da carne e os seus pensamentos do que a vontade de Deus. Por isso Deus, ele diz na sua palavra que ele é um Deus justo, e ele é um juiz, mas ele tem se irado todos os dias. Portanto, arrependam-se dos vossos pecados, enquanto é tempo, e entreguem as suas vidas a Jesus Cristo, porque Ele está voltando, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Maria não leva o homem a Deus, as religiões não levam o homem a Deus, Pedro não leva o homem a Deus, somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, disse Jesus Cristo. Esta vida a qual Deus ele tem a dar a todos os seres humanos é uma vida eterna, com a felicidade infinita lá no céu. Mas para isso, você que me ouve, você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo enquanto você está vivo, porque a tua vida ela é como vapor. A nossa vida é muito passageira. Um dia todos nós iremos respirar, iremos morrer. E o que será da alma de todos que morrem nesse mundo sem Deus? Ela irá perecer no fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Por isso, que há necessidade que o homem crer em Deus, mas para ele crer em Deus, ele tem que abrir o coração para Deus e crer nas Escrituras Sagradas. Estamos vivendo dias onde as religiões têm levado milhões e milhões de seres humanos para o inferno, com dogmas e heresias, a qual tem levado o homem a acreditar que quando ele morrer, ele vai reencarnar, tendo uma outra vida. Muitos acreditam também nas heresias, nas doutrinas, nos ensinamentos diabólicos, que o homem, ele vai morrer e vai para um lugar chamado purgatório, e ali ele vai passar por um período de tempo, sendo purificado pelo fogo, e depois ele vai sair e vai ter a salvação. Isso é uma grande mentira das religiões, porque lá na cruz, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava sendo crucificado, havia dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um falou assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce-te daí, salva a ti e a nós também. Mas o outro falou assim para aquele que falou com Jesus: homem, por que você fala assim? Nós estamos aqui sem os nossos méritos, mas esse é o justo do Jesus. E ele olhou para Jesus e disse: mestre, quando chegares do teu reino,
lembra-te de mim. Aí Jesus falou assim para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Naquele momento, aquele homem morreu. Após alguns minutos, Jesus Cristo expirou, entregou o seu espírito ao Pai, e ele foi ali morto e sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas aquele ladrão que creu em Jesus Cristo, ele foi o primeiro que entrou no paraíso, porque Jesus falou para ele, quando ouviu da voz daquele ladrão, para que ele lembrasse dele quando entrasse no reino. Jesus falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por essas palavras que Jesus Cristo disse, nós vemos que não houve reencarnação para aquele homem, e também não foi para um lugar chamado purgatório. Ele foi diretamente para o paraíso. Isso significa que muitos que morrem sem Cristo, eles imediatamente vão para o tormento, para a condenação do fogo do inferno. Mas aqueles que em vida creem em Jesus Cristo e entregam-se a Ele, eles vão morrer no direto para o paraíso. Então tire da sua cabeça que você acredita nessas mentiras de reencarnação e de purgatório. O momento que você tem para obter a salvação da sua alma após a morte é agora, em vida, arrependendo-se dos seus pecados e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele disse: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará a passagem. Jesus Cristo, ele também disse: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Este mundo existe trevas, somente trevas, porque o apóstolo João ele escreveu que o mundo já é do maligno. E o apóstolo Paulo também falou que o Deus deste século é o diabo, que tem enganado milhões e milhões de seres humanos através das religiões, afastando-os de Deus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele está sendo pregado nesses últimos dias, para que todos tenham a oportunidade de ter a salvação. Jesus Cristo, ele falou lá no Sermão do Monte, quando ele estava com seus discípulos instruindo acerca do fim do tempo, e no capítulo 24 de Mateus, e no versículo de número 18, Jesus Cristo disse que quando esse evangelho do reino for anunciado em testemunho em todas as nações e em todas as gentes, então virá o fim. É por isso que você ouve pregadores trazendo essa mensagem nas ruas, em vários lugares dessa terra, porque Deus, ele não quer, como está escrito na Bíblia, que nenhum se perca, mas que todos tenham o pleno conhecimento dessa verdade e venha se arrepender. Jesus Cristo, ele falou que aquele que ouvir as suas palavras e não crer, ele não julga, porque ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Mas aquele que não receber a sua palavra, ele irá julgar pela sua própria palavra que ele está anunciando nesses últimos dias. Portanto, entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje mesmo. Entregue os corações a Jesus hoje mesmo, que vocês terão o perdão dos seus pecados.
e a salvação da sua alma, porque Deus, Ele tem tirado e tem tirado todos os dias por causa do pecado do homem. Mas Ele diz que o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. O tempo é agora, porque o dia de amanhã não pertence a você. Entregue seu caminho ao Senhor Jesus. A partir de agora, confia nele, que o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos.